Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os contos de animais. Os contos de animais são narrativas que nós estamos acostumados a ouvir desde crianças, desde muito pequenininhos, porque são narrativas muito chamativas, histórias em que as personagens falam, história em que os animais tomam características próprias de seres humanos, e isso acaba envolvendo muito a criança, prende muita atenção da criança, além dessas histórias, trazer ensinamentos, trazerem morais, né? Então, é comum que esses animais, tomando características aí de seres humanos, eles representam o bem e o mal, né? O egoísmo, a vaidade. Essa tentativa de trazer para a criança aquela ideia do que é bom, daquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer. Então, não só o público infantil, mas até mesmo nós, adultos, gostamos muito desse tipo de histórias. São narrativas curtas, quase sempre narrativas populares, que são passadas de geração para geração, e muitos escritores resolveram materializar em forma de escrita. Então, quando eu falo em contos de animais, vamos imaginar aqui, né, a imagem que nós temos aqui de um celeiro. Como se esses animais dialogassem entre si, né? Conversassem entre si. Extremamente, né, gostosas essas narrativas. Nós vamos aproveitar também para trabalhar um pouquinho da estrutura, da linguagem, do conteúdo dessas narrativas. Então, os contos de animais são dotados de qualidades, né, defeitos e sentimentos humanos, esses animais. Então, é como se eles representassem, se fossem personagens tipos, eles simplesmente representam comportamentos humanos. Porque a gente sabe que o animal não fala, que o animal não tem esses sentimentos, essas qualidades, esses defeitos, esses comportamentos, mas eles tomam essas características para ilustrar, né? E para nos fazer refletir. Então, a esperteza e a astúcia são as únicas armas de que um animal, né, tem. Sempre de porte pequeno, dispõe para enfrentar um inimigo grande e forte. Então, o que acontece? Às vezes, a formiguinha, ela consegue vencer um elefante, né? Mesmo ela sendo pequena, pela astúcia, pela inteligência, pela forma, né, de pensar, pela esperteza que se tem. Então, nós conseguimos observar, não é só o tamanho, né? Mas esses contos deixam bem claro para a gente que a inteligência é muito mais importante, né? Então, aí provavelmente você já escutou ou já viu, né, leu alguns desses tipos de contos mais representativos, por exemplo, Macaco e a Onça, Coelho e o Sapo, o Coelho e o Cago, a Raposa e a Onça. Então, o que a gente vê? Algumas dessas outras histórias também, como o Gavião Urubu, a Raposa e as Uvas, o Pulo do Gato. Vocês costumam muito ver esses textos com o nome de fábulas, né? Porque as fábulas são textos narrativos em que os personagens tomam essas características. Narrativas populares, curtas. Então, aqui nós temos esse resuminho lá do Recanto das Letras, onde que eu retirei, né? Recanto das Letras. Então, nós vamos começar com o primeiro texto, que é a Ponte da Caridade, que é um texto que se enquadra nessa tipologia contos de animais. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa animação que está lá no canal do Gustavo Fantin. Tem aqui o link abaixo, né? O endereço, e eu vou clicar aqui para nós assistirmos. Aqui é só uma animação, não tem, né, nenhuma fala, nós só vamos observar os comportamentos. Em seguida, eu vou ler, né, uma versão dessa história para vocês. Então, vamos lá.
Gostaram, meninos, desta animação? O que a gente pôde perceber aqui? Nós temos algumas representações aí, animais representando algumas características próprias de seres humanos. Será que quais são os animais que estão representando aí aquela atitude egoísta, que preocupa somente consigo, que não sabe ceder, aquele que não está nem aí para o outro, que não consegue, né? Olha, agora é sua vez, depois eu vou. Observe que era uma única pontezinha e eles vão ter de percorrer, todos eles, se quiserem passar ali, né? A ponte é estreita, ainda mais eles que são lá mais gordinhos, essas primeiras personagens aí, vocês devem ter observado, que eles não conseguem passar os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, alguém tem que ceder. Um teria que voltar para o outro passar e depois o outro faria, né? Esse que voltou faria o percurso. Por isso, olha o nome, Ponte da Caridade. O que é a ideia de caridade, ser caridoso? É a ideia de ceder, de ajudar, não é? Então, a pessoa caridosa, ela se preocupa com o outro, ela se coloca no lugar do outro, né? Ela é altruísta, ela pensa mais no outro do que em si, né? O amor ali abnegado. Então, observe que aqueles animaizinhos menores, eles também querem passar. Será que eles representam o egoísmo? Será que eles representam essa sociedade perversa que só pensa em si? Olha que não. Então, observe que a partir do momento que eles roem ali um lado, né, da corda, que os dois caem, não é por maldade, é porque observe que eles não entram num consenso, né? Eles são pequenininhos, e aí a gente vê a questão da astúcia, né? Não é o tamanho, não é a força, né? Mas a inteligência, a sabedoria, a esperteza, e é o que esses animaizinhos menores fazem. Então, eles roem a corda ali e os animais maiores caem. Quando esses animais maiores caem, o que acontece? Ainda fica a ponte, mas agora mais estreita ainda. E aí, os dois animaizinhos vêm na mesma direção ali. Quando eles se encontram, observe que eles não vão ficar brigando quem vai passar primeiro. Olha que um cede, né? Olha que ele agacha para o outro passar em cima das costas dele. E assim eles seguirem os seus caminhos. Então, os contos de animais, ele tem essa característica, né, de nos ajudar a compreender melhor, né, a sociedade, como os bons valores devem ser mantidos, né? Não é a força, não é o tamanho que vence, mas a experiência, a sabedoria. Então, aqui a gente consegue observar essa lição. Será que o egoísmo da sociedade de hoje, será que é isso que leva as pessoas para frente? Para a gente refletir um pouquinho, tem um pequeno relato dessa história e nós vamos ler aqui para a gente observar. Eu não coloquei aqui a moral, né, esse ensinamento, mas a gente consegue abstrair dessa história, essa moral. Certa vez, um urso e um alce tentavam atravessar uma ponte, mas como eram muito gordos e tentaram atravessar a ponte ao mesmo tempo, quando chegaram no meio, um queria tirar o outro da frente para poder passar. Como nenhum nem outro quis sair, eles começaram a brigar no meio da ponte. Enquanto isso, chegaram animais menores, um coelho e um guaxinim, que também queriam atravessar a ponte. Mas eles nem deram importância para os animaizinhos menores. Os animais menores ficaram com raiva e, para resolver o problema, cortaram um lado da ponte e derrubaram os dois para saírem da passagem. Assim, os dois animaizinhos atravessaram a ponte pela lateral estreita que sobrou. Só que no meio da ponte, o coelho e o guaxinim também se encontraram. Contudo, como são dóceis e pacíficos, diferentemente do urso e do alce, eles se apertaram e deixaram o próximo passar, continuando desse modo cada um o seu caminho, de maneira que ficaram felizes e se tornaram amiguinhos. Então a gente consegue aprender desse texto que o mais importante é a amizade, que o mais importante não é o egoísmo, pensar só em si, mas a gente amar o outro, pensar no outro, preocupar com o outro. Porque quando um ajuda o outro, todos saem ganhando, certo?
Como eu disse para vocês, essa aqui é só uma versão, um resumo da história, só para vocês terem uma noção. Na nossa próxima atividade, na nossa próxima história, nos próximo conto, nós vamos ver já um texto em que os animais, eles já falam, que caracteriza muito bem o conto de animal. Então, vamos para o próximo. Então, aqui nós temos o Carnaval na Floresta. Então, vamos para esse texto, o Carnaval na Floresta, que está aqui no canal da Tia Van. E eu quero que vocês observem bem a história, que vai ser feita uma leitura de um livro, e para nós comentarmos logo em seguida. Então, vamos dar a devida atenção. Olá, amiguinhos! Vamos brincar? O Carnaval na Floresta. História adaptada por Maria Jesus Souza. O guarda da floresta teve uma ideia excelente. Agora que o carnaval se estava a aproximar, ia enviar um convite a todos os animais do bosque para fazerem um grande baile, mas todos teriam que vir disfarçados. O caracol também está convidado, mas não sabe como se há de disfarçar. Enquanto pensa, vai caminhando, devagarinho, como sempre, até que encontra uma borboleta que lhe diz: Olá, caracol! Também vais ao baile de carnaval? E de que tu vais disfarçar? A minha roupa é a minha casa, por isso não posso tirá-la para vestir outra. E tu também não, amiga borboleta. Respondeu-lhe o caracol. Mas nem sequer me queiras comparar contigo. Não vês as minhas asas tão bonitas? Eu nem sequer precisava de usar um disfarce. Respondeu a borboleta. Agora tu, que não és assim bonito como eu, claro que tens que te disfarçar. Deixa-me convencida. Tens a mania que és bonita. Mas o que tu és é uma grande vaidosa. Irei ao baile como quiser. Não é nada contigo. Respondeu zangado o caracol. A borboleta foi-se embora, voando de flor em flor e deixando o caracol triste e pensativo. Por sorte, passou por aquele sítio da floresta um duende. Ao ver o caracol tão pensativo e triste, perguntou-lhe o que se passava. Então, o caracol contou-lhe a conversa da borboleta. Não vou poder ir ao baile. Eu me posso disfarçar? Não acho, disse o duende. Eu tenho uma ideia e vou te tornar lindo como o sol. Foi buscar um balde de tinta amarela e um pincel. Então começou a pintar a concha do caracol de amarelo. Quando terminou, o caracol chegou à beira do lago e viu seu reflexo na água. Vês? És um caracol, mas estás tão bonito que pareces um sol. Oh, obrigado, duende. Que maravilha de disfarce. Agradeceu o caracol. Está quase na hora de começar o baile. Todos admiravam já a beleza da borboleta, que se disfarçou de rainha apenas com uma coroa na cabeça. Mas quando chega o caracol, todos ficam impressionados. É o disfarce mais bonito que já tinham visto. O caracol parece mesmo um verdadeiro sol, lindo e brilhante. E aí, gostaram da história? Aqui a gente percebe que os animais, eles já dialogam entre si. Então, aqui nós percebemos que há a presença do discurso direto na fala das personagens. Então, o que é isso, o discurso direto? É a forma como o narrador utiliza para colocar as falas das personagens. Ele reproduz essas falas da mesma forma que os personagens disseram.
Ele utiliza os verbos de dizeres, que são os verbos de enunciação, de elocução, que são aqueles verbos disse, perguntou, falou, pensou. E aí ele vai utilizar os dois pontos e o travessão para introduzir a fala dessas personagens. Então, aqui nós já temos um texto mais dinâmico com a conversa dessas personagens. Essas personagens também representando características próprias dos seres humanos. Olha aí como a borboleta vaidosa, egoísta, olha como ela debocha do caracol, olha como ela se sente superior, né? E olha o caracol, coitado, ele se sente, né, tão para baixo, olha como ele é discriminado pela borboleta, né? Infelizmente, nós temos essas atitudes na nossa vida, né? No nosso dia a dia, que não deveriam acontecer. Então, que sirva de lição para vocês. Não se achem, né, melhores do que os outros, bons demais, porque nessa vida, ninguém é melhor do que ninguém. E se eu acho que eu estou muito bem agora, depois eu posso acabar me dando mal, né? Ainda mais quando eu menosprezo, quando eu critico, quando eu faço bullying com alguém. Então, olha aí que maravilha, né, que surgiu na vida do caracol. Aparece o duende, tem uma grande ideia, enfeita-o, né, pinta de amarelo, como se ficasse ali, ó, parecido com o sol, de tão bonito, tão brilhante, tão radiante. E uma verdadeira fantasia de carnaval, porque essa era a ideia. A borboleta se achou tão linda que ela achou que nem precisava, né, se enfeitar, só uma coroinha de rainha. Olha a empáfia, a astúcia dela, né? E o caracol é quem ganha, né, a atenção ali na festa. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente não pode se sentir melhor do que os outros. Aquele que parecia, né, ser tão insignificante perante ali a borboleta, que ela menosprezou, tirou, né, roubou toda a atenção que ela achava que teria na festa. Então, aqui nós temos um típico conto de animal. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que na próxima aula nós possamos falar um pouco mais sobre esses contos com outras histórias. Muito obrigada a vocês e que nós possamos nos divertir nas nossas próximas aulas. Até mais!